Você já ganhou um presente que não sabia usar? O que você fez com ele? Qual parte do corpo você acha que é mais importante? Você acha que Deus pode usar crianças para ajudar outras pessoas? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Recebendo o batismo no Espírito Santo. A nossa lição de hoje é a lição 9, o exercício dos dons espirituais. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Objetivos da lição: enfatizar a importância da operação dos dons espirituais. Entender que é preciso equilíbrio no exercício dos dons espirituais e explicar que o Espírito distribui os dons para o que for útil. Conhecendo mais de Deus. Olá, amigo pré-adolescente. Na lição anterior, você aprendeu sobre a finalidade do dom de variedade de línguas, bem como a interpretação das línguas. Nesta lição, estudaremos que os demais dons também são importantes para a edificação espiritual da igreja. Imagine que você está em um time de futebol onde todos querem ser goleiros, ou em uma banda onde todos tocam bateria. Isso não funcionaria, não é mesmo? Para um time ou para uma banda dar certo, cada pessoa precisa exercer um papel diferente, mas todos trabalham pelo mesmo objetivo. Assim também é na igreja. Deus nos deu dons espirituais, que são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo, para que juntos possamos servir, ajudar e anunciar o Evangelho. Esses dons não são para exibir, competir ou se sentir melhor que os outros, mas para edificar a igreja e glorificar a Jesus. Hoje vamos aprender como esses dons funcionam, como mantermos equilíbrio ao usá-los e qual é a verdadeira utilidade que Deus planejou para eles. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Ponto 1. Revestidos de poder para operar os dons. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, o poder do alto daria forças para eles testemunharem o Evangelho de Jesus Cristo com autoridade. A. Dons espirituais. Os dons espirituais são presentes que o Espírito concede aos discípulos como ferramentas para realizarem o serviço na obra de Deus. Eles estão listados na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele deixou claro que não era apenas para consolar ou estar presente, mas para capacitar. No dia de Pentecostes, em Atos 2, esse poder veio de uma forma visível, audível, vento, línguas, como de fogo. Esse revestimento deu aos discípulos a coragem e a autoridade necessária para testemunhar e para que os dons espirituais começassem a se manifestar. Para pré-adolescentes, é importante deixar claro que o Espírito Santo não é apenas um poder, mas uma pessoa divina que habita em nós. Os dons não são habilidades naturais, mas presentes sobrenaturais para servir a Deus e ajudar outras pessoas. Ter dons espirituais não nos torna melhores que os outros, mas responsáveis diante de Deus.
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, descreve os dons espirituais como a manifestação do Espírito. Isso significa que não são coisas que inventamos ou controlamos por vontade própria. Cada dom serve para edificar a igreja, nunca para autopromoção. O Espírito Santo distribui como quer e a quem quer. A lista dos 9 dons citado por Paulo é palavra de sabedoria, palavra da ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. A palavra grega para dom é charisma, que significa presente, dado por graça, ou seja, não é pago, não é merecido, é presente de Deus para o seu povo. Isso ajuda os alunos entenderem que não se trata de ganhar dons por ser bom, mas de receber para servir. Conte a seus alunos alguma história de alguém que recebeu algum dom e que usou esse dom espiritual para ajudar uma pessoa. Por exemplo, alguém que orou e Deus curou um enfermo. Incentive os alunos a orarem, pedindo que Deus use suas vidas, não apenas no futuro, mas agora, na escola, em casa, na igreja. Faça uma atividade assim. Proponha que eles escrevam um pedido a Deus para que ele use suas vidas de maneira especial para abençoar alguém essa semana. B. Operação dos dons. O Espírito Santo opera por meio da vida do crente fiel. Os dons são os meios pelos quais o Espírito edifica a sua igreja. O crente não precisa pagar nada por eles, porém deve zelar para que a manifestação do Espírito não desapareça da vida cristã. Muitas pessoas pedem um dom a Deus, mas quando recebem, não compartilham o que receberam com os demais irmãos. Saiba que Deus pedirá contas de todos os dons que ele disponibilizou aos seus servos. Depois de receber o dom, o desafio é operar nele com fidelidade. O Espírito Santo é quem faz a obra por meio do crente, mas ele precisa encontrar corações disponíveis. Um dom espiritual não é como um objeto de coleção para ficar guardado, é como uma ferramenta que precisa ser usada. Assim como uma lanterna só cumpre o seu propósito quando está ligada. O dom espiritual só cumpre seu papel quando é colocado em prática para servir a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, 14 e 18 mostra que a igreja é como um corpo onde cada membro tem uma função. O dom que Deus deu a cada crente é a função especial que ele desempenha nesse corpo. Mateus capítulo 25 conta a história da parábola dos talentos, ensina que Deus espera que usemos e multipliquemos o que recebemos. Guardar ou esconder um dom é desonrar o doador. O Espírito Santo não cobra dinheiro pelos dons, mas cobra fidelidade no uso deles. Na igreja primitiva, muitos dons se manifestavam durante o culto de forma espontânea. Não havia um programa escrito. O Espírito Santo guiava quem ia falar, profetizar ou orar por cura. Isso ensinava os cristãos a depender totalmente de Deus e não de uma ordem humana para o culto. Explique aos seus alunos que Deus quer usar a vida deles agora. E não só quando forem adultos, eles podem ser canais de Deus na oração, no cuidado com os amigos, até no incentivo espiritual de alguém triste. Exemplo, uma criança pode ser usada por Deus para dar uma palavra de encorajamento, uma profecia, para orar por um enfermo, ou até para trazer sabedoria numa situação difícil. Faça uma atividade assim. Faça um momento de oração no final da aula, pedindo para que o Espírito Santo desperte dons nos alunos e lhe dê coragem para usar o que ele já colocou em seus corações. Ponto 2. O equilíbrio do Espírito na prática dos dons. A igreja de Corinto estava exagerando quanto à prática dos dons. Por esse motivo, o apóstolo Paulo enviou uma carta com orientações quanto ao uso dos dons espirituais. A diversidade de dons e a unidade do Espírito. Os irmãos de Corinto estavam vaidosos por causa dos dons. Em razão disso, o apóstolo Paulo explicou que assim
como cada membro do corpo físico tem a sua função específica, semelhantemente, os dons espirituais seriam distribuídos para cada pessoa de forma diferente, mas isso não se tornava um crente mais ou menos importante do que o outro, pois é o mesmo Espírito que opera tudo em todos com vista no crescimento da igreja. A igreja de Corinto vivia uma efervescência espiritual tão intensa que, em vez de os dons serem usados para edificação, começaram a gerar vaidade e comparação entre os irmãos. Alguns se achavam mais espirituais porque possuíam determinados dons, enquanto outros se sentiam menos importantes por não terem os mesmos. Foi nesse contexto que Paulo escreveu ensinando que a verdadeira prática dos dons deve estar em harmonia com a unidade do Espírito. Ele usa a ilustração do corpo humano para mostrar que cada membro é diferente, mas todos são essenciais para que o corpo funcione bem. Da mesma forma, cada dom espiritual, seja ele mais visível ou silencioso, é indispensável para o crescimento da igreja. É o mesmo Espírito Santo que decide qual dom conceder a cada crente. E ele faz isso com propósito, não para inflar o ego, mas para que todos cooperem no serviço a Deus. Assim, ninguém é maior ou menor por causa do dom que recebeu. O valor de cada um está no fato de ser parte do corpo de Cristo. Para os pré-adolescentes, essa lição é vital. O dom não é para se exibir, mas para servir. É como um time, o atacante só faz o gol quando alguém o defendeu. Outro passou a bola e outro organizou a jogada. No reino de Deus, a vitória é sempre coletiva e o troféu é dado ao Senhor. Por isso, praticar os dons com equilíbrio é reconhecer que o centro de tudo é o Espírito Santo e que, sem ele, não existe unidade verdadeira. B. Equilíbrio espiritual. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, não significa que perderemos a consciência de nossas ações ou ficaremos descontrolados. Ao invés disso, à medida que o Espírito opera por meio de nós, temos mais controle de nossas ações. O domínio próprio é uma das qualidades do fruto do Espírito, produzido justamente pela ação do Espírito Santo no crente. O equilíbrio espiritual é uma das marcas mais importantes de quem vive cheio do Espírito Santo. Perceber o batismo no Espírito e operar nos dons não significa agir de forma desordenada ou perder a consciência do que se está fazendo. Pelo contrário, quanto mais o Espírito atua na vida do crente, mais controle ele tem sobre as suas atitudes e palavras. Isso porque o mesmo Espírito que concede os dons também produz o fruto. E entre suas qualidades está o domínio próprio. Na prática, isso quer dizer que alguém usado por Deus não vai agir para chamar atenção para si, nem se comportar de forma que cause escândalo ou confusão, mas será guiado para glorificar a Cristo e edificar a igreja. Um crente equilibrado entende que a manifestação dos dons deve estar em harmonia com o caráter de Jesus. Para os pré-adolescentes, essa é uma lição fundamental. Ser cheio do Espírito não é perder o controle, mas sim estar sob o controle de Deus. É como uma pipa. Quanto mais firme está na mão de quem a guia, mais alto ela pode voar. Assim também acontece com a vida de quem se submete ao Espírito Santo. Quanto mais ele dirige, mais longe podemos ir na obra de Deus, sempre com ordem, amor e propósito. Ponto 3. O Espírito é quem distribui os dons para o que for útil. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus por meio do crente. Portanto, somente o Espírito é quem conhece o nosso interior e distribui os dons conforme ele quer ou sabe para o que será útil. A. O fruto e os dons do Espírito. Deus quer operar seus dons em nossas vidas, porém, não podemos nos esquecer de que, mais importante do que receber os dons espirituais, é produzir o fruto do Espírito. Não adianta servir a Deus por meio dos dons, mas viver brigando com os irmãos e praticando o mal. O Senhor quer nos conceder dons, porém o fruto do Espírito é essencial para que o mundo veja que os cristãos possuem o caráter de Cristo.
Os dons espirituais são uma demonstração do poder de Deus atuando por meio dos crentes, mas é o Espírito quem decide a quem dá para o qual propósito. Ele conhece cada coração e sabe onde cada dom será mais útil. No entanto, Paulo lembra que mais importante do que receber os dons é produzir o fruto do Espírito. Afinal, de nada adianta alguém profetizar, orar por cura ou falar em línguas, mas viver em desavença, fofoca ou maldade. O verdadeiro sinal de maturidade cristã não é apenas operar em dons, mas refletir o caráter de Jesus. Gálatas 5:22 nos mostra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses valores mostram ao mundo que somos diferentes porque seguimos a Cristo. João também reforça isso, dizendo que quem diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Para os pré-adolescentes, essa é uma lição clara. Deus pode nos usar em dons extraordinários, mas o que realmente prova que pertencemos a Jesus é a forma como tratamos outros. O mundo não será convencido só pelo que fazemos em um culto, mas pelo que vivemos no nosso dia a dia. Os dons atraem atenção, mas é o fruto que gera transformação. B. Utilidade dos dons. Será que a utilidade dos dons é para a pessoa ficar famosa ou se achar mais espiritual que os outros? Não. Quando uma pessoa recebe os dons do Espírito, não significa que ela é mais espiritual ou alcançou a perfeição divina. Os dons são concedidos pela graça de Deus e para o que for útil na obra do Senhor. A utilidade dos dons espirituais nunca foi para promover quem os recebe, mas para servir e glorificar a Deus. Eles não são um título de honra para mostrar superioridade espiritual, nem um prêmio que prova que alguém alcançou perfeição. Paulo deixa claro em Romanos 12:6 que os dons são concedidos pela graça, ou seja, como um presente imerecido. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que são dados para o que for útil, visando o benefício da igreja e o avanço do reino de Deus. Isso significa que quando o Espírito concede um dom, ele já tem um propósito definido: edificar, fortalecer, consolar ou direcionar o povo de Deus. Para os pré-adolescentes, é importante lembrar que ter um dom não é sobre ser visto, mas sobre fazer Jesus ser visto por meio de nossas ações e palavras. É como uma ferramenta na mão de um construtor. O valor não está na ferramenta em si, mas no que ela ajuda a construir. Assim, o cristão maduro entende que o dom que recebeu é uma responsabilidade que um dia prestará contas a Deus de como o usou. Quando o foco permanecer em Cristo e no bem do próximo, os dons cumprem seu papel e produzem frutos que permanecem para a eternidade. Dinâmica: o corpo que funciona junto. O objetivo dessa dinâmica é ensinar que os dons espirituais são diferentes, mas todos são igualmente importantes para a igreja e que devem ser usados para servir, não para se exibir. Os materiais necessários é cartões ou folhas pequenas com o nome de diferentes funções ou dons. Exemplo: orar, encorajar, ajudar, evangelizar, ensinar, cuidar, servir e assim por diante. Uma caixa ou saco para colocar os cartões. Uma bola pequena ou objeto que possa ser passado de mão em mão. O passo a passo dessa dinâmica. O professor vai fazer uma pequena introdução. Ele explica que a igreja é como o corpo e que cada parte tem uma função diferente. Assim como no corpo, se uma parte parar de funcionar, o resto sofre. Distribuição. Cada aluno pega aleatoriamente um cartão com um dom ou uma função. Desafio coletivo. O professor propõe uma missão que só pode ser cumprida se todos ajudarem. Por exemplo, montar uma palavra com letras espalhadas, passar a bola sem deixá-la cair ou completar um quebra-cabeça simples. A regra: cada aluno só pode usar a função escrita no seu cartão para ajudar no desafio. Isso simboliza como os dons diferentes cooperam para um mesmo objetivo.
A reflexão final dessa dinâmica é: após concluir o desafio, o professor pergunta: como teria sido se alguém se recusasse a participar? Foi mais fácil porque cada um fez algo diferente? O que isso nos ensina sobre como Deus quer que usemos os dons espirituais? A aplicação bíblica você lê em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 12, reforçando que os dons não são para exibir, mas para servir e edificar o corpo de Cristo. A conclusão na revista nos diz assim: amigo pré-adolescente, tenha em mente que os dons espirituais não são mais importantes do que produzir o fruto do Espírito. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, busque-o de todo o coração e certamente o Senhor lhe concederá essa grande bênção. Dessa forma, você será revestido de poder para administrar os dons espirituais. Os dons espirituais são presentes preciosos de Deus para a sua igreja. Eles mostram que o Espírito Santo está presente e agindo, mas também nos lembra de que não somos independentes, precisamos uns dos outros. Quando usamos nossos dons com amor, equilíbrio e humildade, fortalecemos o corpo de Cristo e cumprimos nosso papel no reino de Deus. O importante não é o tamanho ou o tipo do dom que recebemos, mas a fidelidade em usá-lo para servir. Assim como uma lâmpada só cumpre seu papel quando está ligada à energia, nós só somos realmente úteis quando estamos ligados e obedientes ao Espírito Santo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, querendo o Senhor. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.